Bom, dando sequência aqui ao primeiro congresso online de futebol mental, hoje presença internacional, já que o futebol mental é mundial, né? Então a gente vai aí com ele, Fred Rincon, vou até ler o nome inteiro aqui, ó, Fred Eusébio Gustavo Rincon Valência, colombiano que fez história no Palmeiras, fez história no Corinthians, passou pelo Real Madrid, fez história na seleção colombiana, fez história, enfim, no futebol mundial. E direto da Colômbia nos atende aqui pela internet. Ô Rincon, que prazer ter você aqui no primeiro congresso online mundial de futebol mental. Seja bem-vindo, né? A gente quer muito ouvir suas ideias sobre a mentalização no esporte. Você que foi um grande líder em todas as equipes e dentro da própria seleção colombiana, foi o grande líder daquela seleção que chocou o mundo, né? Quando goleou a Argentina há mais de 10 anos atrás. Enfim, Rincon, eu queria saber de você justamente isso, né? Começar com esse aspecto da liderança, qual a importância de um líder positivo como você foi dentro de campo, né? Qual a importância desse mental de líder ali para você assumir as posições dentro de campo, ter serenidade para não cair em armadilhas dos adversários e às vezes da própria equipe. Enfim, explica um pouco para a gente, grandioso Fred Rincon, como é que se faz um líder dentro de campo e também fora dele. Fred Rincon. Olha, Rodrigo, o estado mental no futebol ele é fundamental, porque tem situações no jogo que você tem que resolver e tem que manter a serenidade para você não cometer erros de provocações que se venham muito no futebol. E eu acho que também na hora de decidir uma jogada, de chamar atenção para um companheiro e talvez até na reclamação do árbitro, porque um líder ele tem que visar uma série de coisas em campo para começar procurar controlar algumas coisas de alguns companheiros, até do próprio público ou do técnico. Então o líder tem que estar pendente muito de todas essas coisas. Então o estado mental, principalmente do líder, ele sempre tem que estar muito mais avançado, muito mais evolucionado que o próprio entorno do futebol. Ah, que legal, hein, Rincon? Que resposta bacana. Não podia esperar outra coisa vindo de um líder nato, de um líder como você. Agora, o Fred, me diga aí, direto da Colômbia, você acha que as pessoas devem usar essa liderança, esse aspecto mental? As pessoas comuns, né, aquelas que não são jogadores ou astros do futebol mundial como você, como é que elas podem e devem ou não usar isso no dia a dia delas, né? No dia a dia das pessoas? Responde aí pra gente, Rincon. Futebol, ele pode, em muitas fases de sua carreira, ajudar muito as pessoas, ganhando admiração pelo seu comportamento e até pela sua postura dentro de campo. Então, o jogador de futebol ele tem muito que ensinar às pessoas ou ao cidadão normal que não pratica o futebol. Legal, legal, Fred, legal. Olha, ô Rincon, uma coisa que vem se comentando muito aqui no Brasil é que a seleção brasileira de futebol, depois de que o técnico Tite assumiu, mudou a sua postura mental. Que ela mudou o número de pontuação, que ela passou a ganhar jogos, isso é nítido, é notório, está nas informações, nos dados, nas estatísticas, nos scouts. Agora, será que foi por conta do aspecto mental? Porque eu tenho feito essa pergunta para vários entrevistados aqui do nosso congresso e eles têm me confirmado isso, dito que sim, que o Dunga tinha um aspecto mental muito fechado, ou um clima mental muito fechado, que isso dificultava as ações dos jogadores, e com a abertura que o Tite dá a eles, já que o modo de jogar tático é mais ou menos parecido, não muda muito, então que o aspecto mental, a motivação do Tite, uma abertura maior até nos treinamentos, né? Abertura não para a imprensa ou para torcedores, abertura do treinador com o jogador mesmo. E isso teria feito com que o Brasil se modificasse dentro de campo, né?
Daí a importância de se fazer um congresso mundial mental, porque se o mental é que muda o jogo, então vamos olhar para o mental. Você concorda com essa afirmação? Como é que você vê essa história da seleção brasileira de Dunga e depois, pós-Dunga, era Tite? Como é que você vê tudo isso, Rincon? Eu acho que são duas faces diferentes. O Dunga, o modo dele ser, do temperamento forte que ele é, talvez não tenha sido compatível com muitos jogadores. Agora, o Tite é uma pessoa motivacional, uma pessoa que sempre está olhando o lado do jogador e a postura do jogador, e é um técnico que conversa muito com o jogador, e mudou-se a fase da seleção brasileira, e aí os resultados que ele está conseguindo. Bom, então vou aproveitando com esta resposta excelente de Mr. Rincon, né? Vou ler o nome dele aqui de novo, que eu não decoro, é só Fred Rincon, a gente sempre falou isso aqui no Brasil, mas Fred Eusébio Gustavo Rincon Valência, Fred Eusébio Gustavo Rincon Valência, o grande Rincon do Palmeiras, do Corinthians e de tantas outras equipes. Ô Rincon, mas muito obrigado mesmo por você ter participado, você só engrandece o nosso Congresso Mundial Online de Futebol Mental, né? As portas estão sempre abertas aqui para vocês, só para vocês aí de casa terem uma ideia, vocês que estão aí na internet, de quem é Fred Rincon. O Rincon, ele começa a sua carreira no Atlético Buenaventura, que é lá da Colômbia, depois ele vai para o Tolima, que é uma grande equipe colombiana, para o Independente da Colômbia, para o América da Colômbia, aí ele vem para o Brasil, para o Palmeiras, se estreia contra a Ferroviária de Araraquara, minha terra natal, por pura coincidência do destino, por isso que me atende tão bem, eu fico grato ao amigo Rincon. Vai para o Napoli da Itália, Napoli onde o Careca, que também dá entrevista aqui no Futebol Mental, foi ídolo ao lado do Maradona. O Rincon joga no Napoli, do Napoli vai para o Real Madrid, o galáctico Real Madrid. Rincon joga pelo Real Madrid no ano de 96, depois ele retorna ao Brasil para o próprio Palmeiras, depois vai ao Corinthians, onde ele é ídolo, né? Conquista inclusive aquele título mundial que é dito que ganhou, não ganhou, mas enfim, o Rincon está na equipe. Depois do Corinthians ele vai para o Santos, depois do Santos ele vai jogar um pouco no Cruzeiro, depois do Cruzeiro ele volta ao Corinthians, aí sim, em 2004, e termina a sua carreira no América da Colômbia. Depois tenta ali algumas nuances como treinador, mas a grande história do Rincon está aí nesses mais de 10 times, todos de ponta do futebol mundial que eu falei para vocês. Rincon, eu fiz questão de dar seu currículo aqui, porque você é uma presença internacional, mundial e ilustre aqui no Congresso. Muito, mas muito obrigado mesmo. Bata sempre na porta digital e até física quando quiser, tá bom? Um grande abraço para você, obrigado. Agradeço também pela participação, pelo convite, e estou às suas ordens no momento que precisarem. Mando um grande abraço.